Meus irmãos, eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu começo com uma pergunta. Quantos de nós aqui, quantos que estão aqui, consideram-se um discípulo de Jesus? Levante a sua mão. Diga assim, eu sou um discípulo de Jesus. Diga. A meia dúzia aqui. Uns 10 ou 12 no máximo aqui. Discípulo de Jesus. Eu sou. Então, se você é, o que faz um discípulo? Qual o papel de um discípulo? Quais atitudes que esse discípulo deve ter? Quais são as marcas que esse discípulo precisa desenvolver ao longo da sua jornada cristã, que o identificam, que o marcam como um discípulo de Cristo? Haja vista que meia dúzia de 10, 12 levantaram a mão, sei que de repente por timidez não quiseram fazer isso, mas a via de regra, todos nós deveríamos nos considerar discípulo de Cristo. Mas para isso a gente precisa entender o que é, o que faz, suas marcas, características, então, e o que se ouve do que é ser um discípulo de Cristo. A gente ouve às vezes muitas coisas, a gente acaba achando que aquilo que a gente ouviu é, de fato, ser um discípulo ou não. Então a gente vai pensar sobre esse assunto. Para isso, Lucas 6, versículo 40. Só o verso 40, para a gente pensar um pouquinho sobre este assunto. Depois eu vou dar a razão pela qual eu estou falando sobre este assunto. O que faz? Faz ali é serviço, atitude. O que faz um discípulo de Jesus ou de Cristo? Capítulo 6, verso 40. Vamos ler todos juntos? Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Leiamos de novo. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Vamos pensar sobre isso no decorrer dessa pequena reflexão. E no final eu queria propor essa reflexão pessoal para cada um de nós. O que faz um discípulo de Jesus? Quais atitudes governam, regem e apontam para que essa pessoa seja, de fato, um discípulo? Vamos pensar um pouquinho. Ao longo do Novo Testamento, irmãos, uma das grandes atividades de Cristo, uma das grandes marcas no seu ministério e também no ministério dos apóstolos foi fazer discípulos. Uma das maiores obras que ele fez nessa terra, além de nos salvar, entregando-se naquela cruz, foi preparar discípulos para a sua obra. Para dar seguimento, formar discípulos, para dar seguimento na sua proposta de ganhar esse mundo inteiro, de salvar o perdido pecador das mãos de Satanás. Nesse propósito, irmãos, ou nesse processo, diga-se, extremamente sensível, Jesus não abriu mão de duas coisas extremamente importantes que, às vezes, como igreja, nós abrimos mão. Mas Jesus não abriu mão de duas coisas extremamente importantes e sensíveis para que ele pudesse formar discípulos. Primeira coisa, ele não abriu mão de identificar quem seriam seus discípulos. E ele não abriu mão de qualificar os seus discípulos. Dois exemplos práticos, bons para a gente entender o que eu estou falando. O apóstolo Pedro, antes de ser o apóstolo Pedro, de Atos dos Apóstolos, Pedro, ao chamar Pedro, certamente ele sabia que se tratava de um homem extremamente difícil. Tratava-se de um homem extremamente complicado, mas moldável.
Ou seja, era um homem capaz de receber instrução, qualificação e ser moldado à medida que ele fosse caminhando ao lado do seu mestre. Então o propósito de Jesus, ele não abriu mão, aliás, desse propósito ou dessa atitude ou dessa ação de identificar e qualificar aqueles às quais ele chamou para andar do seu lado. E às vezes a igreja esquece dessas duas regrinhas básicas, identificar e qualificar. Ele pega o apóstolo Pedro, um homem cru, um homem rude, um homem difícil, mas moldável, e prepara-o para ser aquele homem que nós conhecemos de Atos capítulo 2 em diante. Mas também ele qualifica para o serviço. Diferente disso, ao se colocar como possível seguidor de Cristo, ao se colocar como aquele que poderia estar indo junto com a comitiva de Jesus, ele sabia, o próprio Cristo sabia, que no coração de escriba, aquele escriba de Atos 8:19, que a gente conhece muito bem aquela narrativa, Jesus sabia que no coração daquele homem havia outro Senhor, não havia um só Senhor. Havia um outro Senhor dentro dele, haviam outros propósitos, haviam outros interesses. Ele disse: Jesus, aonde quer que você for, eu vou. Eu estarei seguindo. Por onde quer que o Senhor vá. Jesus olha para ele e percebe que ele tinha dois senhores no seu coração. Então, ao invés de chamá-lo e de logo, imediatamente colocá-lo para segui-lo, Jesus prova aquele homem. Então, irmãos, ele não abre mão de duas coisas extremamente sensíveis antes de chamar qualquer um para segui-lo. Ele identifica o coração, a qualidade do coração, o interesse do coração, o porquê que aquela pessoa está indo ali, e qualificar aquela pessoa. Só uma observação importante para a gente. Nas Escrituras nós vamos encontrar vários exemplos de verdadeiros discípulos. Na palavra de Deus nós vamos encontrar homens cuja característica é de um verdadeiro discípulo, outros nem tanto. A gente olha para Estevão de Atos 7, 8 ali, e a gente vai ver um homem cheio do Espírito Santo de conhecimento, segundo Atos. Se você vê a pregação de Estevão, é uma pregação completa, de Gênesis, da criação, do início até a consumação ali, quando Cristo entrega-se na cruz. Então você olha para um discípulo cheio do Espírito Santo e de conhecimento, você olha para Filipe e você vê um discípulo ousado e usado por Deus. Você olha para Epafrodito e você olha para um homem companheiro do apóstolo Paulo, companheiro de outros homens. Então você vai encontrar nas Escrituras exemplos de verdadeiros discípulos, mas outros nem tanto, como você vai encontrar em Demas. Um homem que ajudou o apóstolo Paulo, mas amava o mundo. Ele estava ali ao lado de Paulo, mas ele tinha o seu coração apaixonado pelo mundo. Tanto que o próprio apóstolo Paulo diz para Lucas isso: olha, me traz alguém mais para servir comigo, para me ajudar, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Alexandre Latoeiro, um discípulo político que andava nas duas vias. Ele estava tanto servindo ali a igreja, o apóstolo Paulo, quanto tinha os seus olhos e interesses em outras coisas, tanto que foi o delator do apóstolo Paulo. Temos Lucas, aquele discípulo para toda hora, quer em momentos bons, quer em momentos ruins. No próprio texto de 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo vai falar assim: traz-me o Marcos, porque ele me é muito útil, porque só tem comigo Lucas. Só Lucas está comigo. Então é aquele Lucas, aquele discípulo para toda obra. Ou seja, para todo momento, quer nos momentos bons, quer nos momentos ruins. Temos um discípulo chamado Timóteo, que o apóstolo Paulo o considerou lá em Atos 16, 1 e 2, como alguém muito de bom testemunho e de fé. Um homem cheio de fé, mas também um homem de bom testemunho. Atos 16, 1 e 2, a gente vê isso tudo. Então nós temos nas Escrituras exemplos de pessoas que identificam que é um discípulo pelas suas atitudes, o que eles fazem, o identificam como um discípulo, mas o que eles fazem também o identificam como não sendo aquelas pessoas as quais de fato deveria ser. O Novo Testamento nos ajuda também a conceituar o que é ser um discípulo. O que é ser um discípulo?
Então você que diz que eu sou um discípulo, é aquele que não quis levantar a sua mão, isso conceitua o que é um discípulo. A Bíblia nos ajuda. Ser um discípulo é aquele que segue. Ser um discípulo não é aquele que simplesmente levantou a sua mão e disse: eu aceitei Jesus, agora eu sou um discípulo. Irmãos, isso não existe. A igreja de hoje, nós temos aqui discípulos, né? Nós colocamos o nome dos que trabalham na obra de discípulos. Mas não é nesse contexto que eu estou falando, nem todo é discípulo, por favor, não é nesse contexto. Mas a igreja moderna hoje estabeleceu a ideia de que ser um discípulo é o fato daquele homem ter levantado a mão e dizer: eu aceito a Jesus como meu Senhor. Mas não é só este. Não é esta pessoa que levanta a mão e diz: eu aceito a Cristo, mas é todo aquele que segue. E o que é isso, irmãos? Que recebe o chamado. Lembra de Mateus, Levi? O texto vai dizer que Jesus, tendo olhado para Mateus, para Levi na coleteria, diz: levanta e segue-me. Aquele homem simplesmente abriu mão do que estava fazendo e seguiu. E foi seguir a Jesus. Ele seguiu os passos do seu mestre. Ele acreditou de fato que quem estava lhe chamando era o Filho de Deus, e aquilo ali mudou a sua vida. Mas também discípulo é um aprendiz. Discípulo é aquele que tem interesse em querer aprender, interesse em querer estudar, interesse em querer conhecer mais de próximo quem é o seu mestre. Mas discípulo também é aquele que imita. E discípulo é aquele que faz uma reprodução de quem é o seu mestre. Em que, pastor? Nas suas atitudes. Na sua vida cotidiana. Será que nós estamos, aí vem a segunda pergunta dessa noite, será que nós estamos exatamente seguindo esse padrão de ser um discípulo de Cristo? Nós estamos seguindo a Cristo? Nós estamos recebendo os chamados, nós estamos agora seguindo a Cristo, nós estamos aprendendo mais sobre Ele, nós temos interesse em buscar o conhecimento de quem é Ele, para servi-lo melhor, e nós temos imitado a sua vida. Ou as nossas atitudes nos denunciam, depõem contra nós, nos fazem pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Existe, irmãos, algo sendo falado que não é uma verdade bíblica e ainda é muito perigosa, que qualquer pessoa que aceita Jesus e faz parte de uma igreja já se tornou um discípulo. Mas, em Lucas capítulo 14, versos 25 ao 33, se você quiser abrir sua Bíblia e deixar marcada, você tem a liberdade. Jesus vai deixar claro que existem 3 atitudes que impedem uma pessoa de dizer que ela é um discípulo. Mas como assim, pastor? O texto não vai nos mostrar que se você não completa isso aqui, você não vive isso aqui, você não pode dizer que é um discípulo de Cristo. 14, 25 até o 33. Lucas. Não leia do 25 ao 33. A gente ganha tempo, vá até o 27. Grandes multidões, olha aqui a grande questão do texto. As multidões estavam apertando a Cristo, onde ele passava, tinha multidões o seguindo. Mas havia também ali os seus discípulos. E o texto vai dizer: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a quem, irmãos, leia comigo, a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 3 coisinhas nos impedem de dizer que nós somos discípulos. Primeiro, quando eu amo mais a minha vida e as minhas coisas do que amo a Cristo. Eu falava hoje no almoço com os pastores que passando e encontrei com uma pessoa que foi daqui.
E há muito tempo que eu não os vejo, E eu disse, rapaz, como é que você está? Como é que está a esposa, os filhos e tal? Estamos bem, bem demais. Bem. Aí imaginei, bem demais, estar na presença de Deus, congregando em outra igreja, servindo a Deus. E disse, caminhando. Aí disse, tô caminhando. Aonde ele? Com a igreja. Aonde você almoça que você não sabe o restaurante? Que você não sabe o endereço do restaurante? Aonde você vai adorar a Deus que você não conhece, a igreja que você adora a Deus e conhece o nome do seu? Aí eu perguntei, isso, como é que é o nome do pastor? Vê se eu conheço. Ele, eu não lembro. Essa pessoa, aí eu falei, mas aí, como é que está a família? Está bem? Eu tentei deixá-lo menos constrangido do que já estava. Disse, não, porque nós compramos uma casa de praia. E a gente tem gastado um pouco de tempo, reformado e tal. Eu disse, sim. Aí deu para entender um pouquinho o motivo pelo qual ele se afastou um pouquinho da igreja e da presença de Deus. Ele não sabe nem o endereço da igreja que ele congrega hoje, nem o nome do pastor que alimenta ele todo domingo ou meio de semana com a palavra de Deus. Meus irmãos, isso nos impede de dizer que somos um discípulos quando eu não estou dizendo que nós temos que abandonar tudo na nossa vida e dizer, nós agora somos beatos. Não. Eu estou dizendo de um amor em que não coloquemos nada acima de quem é Cristo para nós. Ele não quer que você deixe o seu trabalho, não quer que você deixe a sua mulher, ele não quer que você deixe os seus filhos, sua filha, ele só quer ser o primeiro na sua vida. Ele só quer que você não coloque, não rebaixe a uma posição que ele não é digno de ser rebaixado. Primeira coisa, então, é quando eu valorizo mais a minha vida e as minhas coisas do que a ele. A segunda coisa que nos impede de dizer que somos discípulos é quando a minha velha vida, velhos hábitos ainda não foram crucificados. Quando as velhas práticas da vida, quando os velhos hábitos passados ainda fazem parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, irmãos. E a segunda e a terceira, por fim, que me impede de dizer eu sou um discípulo. É quando Deus ainda é a segunda alternativa da minha vida. Como é que estão as coisas? Bem. Tem caminhado? Mais ou menos. Não, mas o trabalho, a empresa está bem demais. Olha, estou contratando, estou vendendo muito. E Cristo na sua vida? Uma hora dessa, quando eu tiver um tempo vago na minha agenda, eu vou buscar e vou lá dar um abraço no bispo. Eu já ouvi demais isso, irmãos. Eu já ouvi demais isso. Mas demais. Ser um discípulo, irmãos, é bem mais do que aceitar a Jesus. É bem mais do que fazer parte de uma igreja, de um grupo, e abraçar um conjunto de ideias, crenças e doutrinas. Tudo isso faz parte só de um processo, mas não é isso. Discípulo, irmãos, Discípulo é alguém arrependido. Discípulo é alguém arrependido dos seus pecados. Discípulo é alguém que tomou a decisão de reconhecer que Jesus é o Senhor a partir daquele momento de arrependimento na sua vida. Ele é o meu Senhor. Um discípulo é aquele que, renunciando à sua própria vida, se submete totalmente a Cristo. Eu largo a rédea, eu solto o leme e digo, Senhor, está nas tuas mãos. Eu renuncio à minha própria vida, minhas próprias vontades, em cumprimento, em satisfação e alegria de ver o Senhor cumprindo a sua vontade na minha vida. Discípulo é um homem arrependido dos seus pecados, que toma a decisão de reconhecer Cristo como seu Senhor, renuncia à sua própria vida em submissão a Cristo e assume um compromisso. Diga comigo, compromisso. Mas compromisso de quê? De segui-lo até o fim da sua vida. Ou até que Cristo volte para tirar a sua igreja deste mundo, irmãos. Discípulo é alguém que com compromisso diz, não,
Nada vai tirar-me da presença de Cristo, nada vai se tornar primeiro lugar e ele segundo. Veja a vida do apóstolo Paulo. Veja a história desses homens que nos deixaram esse legado. Portanto, irmãos, a credencial de um discípulo, portanto, é ser como o seu mestre, como ser exatamente como Cristo. E como Cristo foi. Jesus foi um homem, irmãos, ou alguém, como preferir, extremamente comprometido com a obra do Pai. Ele foi extremamente comprometido com a obra de Deus, tanto que no momento de dor, no momento de angústia, de aflição, ele disse, se possível, passa de mim este cálice, mas ele tinha um compromisso. Ele disse, contudo, seja feito o que tu queres, não o que eu quero. Compromisso de discípulo, irmãos. Assim como Cristo foi, está acima, ou deve estar acima das suas vontades, das suas ideias e até dos seus sonhos. Eu tenho 50 anos. Fui ordenado muito novo, muito cedo, muito imaturo. Tenho muito que aprender e estou no processo de aprendizado ainda. Mas quantas coisas, irmãos, eu precisei abrir mão na minha vida, junto com a minha família, para continuar sendo um discípulo de Cristo. Quantos sonhos eu deixei de sonhar, de deixar de projetar coisas na minha vida, porque eu sabia que aquilo ali não fazia mais parte de um chamado que Deus estabeleceu para mim. Porque eu criei que os sonhos deles são maiores e melhores do que os meus sonhos. E criei de tal forma de que se eu cuidasse das suas coisas, ele cuidaria das minhas coisas, como de fato ele assim tem feito até o dia de hoje. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus tem o prazer de cuidar das minhas coisas. Tenho o prazer de cuidar da minha família, dos meus filhos. Irmãos, o compromisso de um discípulo precisa estar acima até mesmo das suas lutas e dores. Certa vez uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu estou abandonando, eu literalmente estou deixando o serviço na casa de Deus porque eu não estou suportando a luta. Eu brinquei com ele falando sério, disse, você não é digno de Cristo. Ele olhou para a minha cara, eu falei assim, para com isso, rapaz. Se você deixar de servir a Deus por causa da luta, ela não vai embora. Ela vai piorar. Se você acha que abandonando a caminhada, o serviço, as coisas vão amenizar, você está enganado. Você está enganado. Então faz o seguinte, toma vergonha, rapaz, e volta para o serviço. No dia da posse, no dia da inauguração, não, no dia da oficialização do Jânio lá na posse, eu pedi permissão a ele de contar um testemunho dele. Ele me procurou 4 vezes no gabinete. Ele disse assim, pastor Otávio, não aguento mais. Põe outro homem lá na posse. Aí eu disse assim, procura outro gabinete, porque esse aqui não é bom para ouvir, pode. Vou fazer. Eu aceito tua carta de renúncia. Procura outro gabinete. Esse aqui não é bom. Meu irmão, levanta e volta para o serviço. Ele, indignado comigo, foi lá e continua. Meses, anos depois, Jânio voltou e falou assim, pastor, realmente agora não dá mais. A situação ficou assim, num nível, eu falei, não é um bom lugar e eu não sou a melhor pessoa para te dizer para você que, não, tudo bem, eu te apoio. Volta e vai fazer a obra, rapaz. Vamos lá, estamos juntos. Aí comecei a dar apoio a ele, junto com ele. 3ª vez, ele veio. Eu disse, não, isso aí eu já sei que deu, eu vou resolver junto com o bispo, a gente vai sanar esse problema. Na 4ª vez, quando ele me procurou, ele falou assim, se você me procurar mais uma vez, eu vou entender que eu estou em desobediência com Deus. Então, nunca mais me procure. Porque se você me procurar, eu vou entender que não era para te colocar aqui. Ele hoje é pastor de uma igreja abençoada lá na posse. Mas por quê? Porque ele perseverou. Ele tentou desanimar, ele deu aquela cambaleada, mas no final ele disse, não, meu Deus é maior. Irmãos, compromisso de um discípulo deve estar acima das suas lutas e das suas dores. Eu vou parar. Que adianta? Vai mudar as coisas? Vai melhorar as coisas? Não vai.
Se você deixar o barco agora, você vai morrer afogado, meu irmão. Continua nele, vai tirando a água devagarinho dentro dele, que ele não vai afundar, ele vai chegar no final. O compromisso de um discípulo, assim como de Jesus, irmãos, que nos deixou o seu exemplo, deve estar em satisfazer a vontade daquele que o chamou. E às vezes é tão difícil. 2 Timóteo, capítulo 2, vai lá rapidinho no finalzinho. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. O que Paulo vai falar para esse jovem pastor, estimulando a continuar combatendo na fé. Meu irmão, olhe para mim rapidinho que você está pregando. Ou me ouça, somente combata. Continue combatendo o combate da fé. Continue caminhando, olhando para Cristo, não abandone. Ah, pastor, mas está difícil, mas Deus está segurando nas suas mãos. Ele não vai te abandonar. Pastor, está difícil lá em casa, está difícil no trabalho, está difícil com filhos, está difícil para tudo quanto é lado, mas Deus está conosco. Paulo vai dizer isso para Timóteo, estimulando, dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo, e de que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Verso 3, leia comigo: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o seu prazer, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador trabalha, ou que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te, ele faz lembrança, ele traz a memória de Timóteo, a pessoa de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, leia, a palavra de Deus não está algemada, e por essa razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Leia até o 13 comigo. Fiel é esta palavra: se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Compromisso de um discípulo é permanecer. Compromisso de um discípulo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou, que o chamou, é seguir, é continuar seguindo, mesmo diante de lutas, de dores, de sofrimentos, ou qualquer situação que possa surgir, meu irmão. Eu finalizo então com essa pergunta, que é o tema dessa curta reflexão. O que faz um discípulo de Jesus? Que isso sirva para uma reflexão pessoal. Que isso sirva para uma renovação dentro do nosso ser. Que isso sirva para uma virada de chave da nossa vida. Que isso sirva para que a gente saia daqui reconfigurando a nossa vida, dizendo assim: não, eu não estou certo disso. De que, de fato, eu sou esse discípulo que eu levantei as minhas mãos, eu disse que sim, sou, mas eu preciso me tornar neste. Primeira coisa, quais atitudes revelam que eu sou um discípulo de Cristo? O que me faz afirmar que eu sou, em primeiro lugar? Eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Diga comigo: eu amo a Jesus. Mas você está dizendo porque eu estou pedindo para você? O discípulo de verdade, ele ama o seu mestre, ele ama o seu Senhor. Uma das marcas que deixaram os antigos para nós foi o amor pela sua própria vida, não foi? Eles amavam tanto a vida que eles abandonaram a Jesus na hora do sofrimento. É verdade? Não. A Bíblia diz em Hebreus que alguns foram cerrados pelo meio, lançados na cova dos leões.
Alguns foram queimados porque eles não deram valor à sua própria vida. Eles amaram a Jesus. Há países que estão pegando, abrindo covas, lançando as pessoas em vida, dando um tiro nelas, para elas renunciarem a Jesus. E ela disse: não, eu não renuncio a Cristo. E às vezes nós passamos despercebidos pelo local de trabalho, pelas faculdades, pelos grupos de WhatsApp, porque nós não manifestamos o que sentimos de fato e de verdade por Jesus. Ué, você é crente? Eu não sabia. Isso é uma decepção, irmãos. Alguém não saber que você é crente, e alguém um dia disse: não te vi na igreja essa semana. Ou uma vez eu estava fazendo o exame, aí uma pessoa me encontrou e disse: oi pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Aí esta pessoa foi até a recepção e falou assim: esse aqui é o meu pastor. Aí ela falou: eu não sabia que você era da igreja. Ela foi derretendo assim, ó. Ela não sabia que ela era da igreja por algumas razões, e eu não perguntei quais. Eu não perguntei. O discípulo, irmãos, tem um relacionamento pessoal com Cristo. O que faz um discípulo? Quais atitudes revelam que ele de fato é um discípulo de Jesus? Quando ele ama de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma, a quem o salvou. E ele quer dizer isso às pessoas, ele quer que as pessoas saibam disso: eu amo a Jesus. Ele é valioso para mim, ele é o ser mais importante para mim, ele é o objeto da minha adoração, ele é o objeto mais importante que eu tenho na vida. Não é minha mulher que é linda, não são meus filhos que são maravilhosos, é Cristo. Cristo é mais e melhor do que tudo. Mas o que faz um discípulo? Quais atitudes revelam que eu sou um discípulo? Quando este está desejoso em aprender mais sobre aquele que ele ama. O discípulo é um estudante. Quantas vezes você se pega no dia a dia, sentado, estudando sobre Cristo? Quantas vezes você devota tempo de qualidade para estudar, para estar em comunhão, para conhecer melhor aquele que você diz amar? Que a gente possa sair daqui hoje martelando nosso coração, nossa mente, se de fato nós podemos dizer: eu sou discípulo. Não estou desencorajando ninguém, pelo contrário, meu desejo é motivá-los, meu desejo é encorajá-los, meu desejo é que a gente possa mudar o nosso contexto de vida e dizer: eu amo a Jesus e quero aprender. Discípulo é um estudante, estuda a Bíblia, ora, seus ouvidos e coração estão sempre atentos para ouvir o que Jesus quer lhe dizer. Ele é uma pessoa sensível à voz do Espírito quando este quer lhe ensinar. João, em capítulo 14, verso 26, dê um pulinho lá, confira o que Jesus disse aos seus discípulos e nos diz nessa noite. Capítulo 14, versos 21. E vamos até o verso 26. Vamos juntos esse texto lindo? Isso faz parte de uma canção. O verso 21 é o título de uma canção linda. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu falei Lucas ou João? Falei João, né? João 14, 21, agora 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, o que estás para manifestar? Respondeu, verso 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e o faremos nele morada. Verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Verso 26, mas
O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará, e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. O discípulo, o que ele faz? Ele ama, mas ele aprende, ele dá ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele é um aprendiz, ele é aquele que deseja estudar, é aquele que deseja ouvir, é aquele que tem gana, paixão por estar na presença de Cristo. Mas também, irmãos, o discípulo o que ele faz é imitar, reproduzir a vida de Cristo, reproduzir a vida de Jesus em atitudes. E veja, irmãos, como é difícil isso hoje, a gente identificar quem de fato é um cristão ou não. Jesus disse que pelos frutos a gente conhece se a árvore é boa, correto? Mas como é difícil hoje nós identificarmos de fato quem é ou não é um cristão. Alguém disse numa reunião pastoral, de um grupo pastoral, de como nós poderíamos, uma ideia fantástica, como nós poderíamos identificar aquela pessoa. Aí alguém sugeriu, procura a sua rede social. As pessoas colocam mais coisas nas suas redes sociais do que você possa imaginar. Você percebe que até as pessoas que fazem coisas ilícitas, elas colocam tudo aonde? Os investigadores adoram. Eles adoram isso, facilita o trabalho deles. Eu vou lá na rede social daquele camarada que eu estou investigando, ele vai encontrar tudo que ele precisa para pegar aquele camarada. Então, quando a gente olha para a rede social de um cristão, a gente vai descobrir que, de fato, que fruta está gerando aquela árvore ali. O que tem naquela árvore ali? A gente olha para a rede social dele e vai descobrir muitas coisas. Então, irmãos, o objetivo do discípulo é se tornar cada vez mais como o seu Senhor. Aí a gente vai olhar e vai descobrir que as pessoas não estão manifestando de fato serem imitadoras de Cristo. Eu brinquei esses dias, é só a gente acabar o culto de domingo de manhã de Santa Ceia e pegar uma filmadora e ligar a filmadora no estacionamento da igreja. É um tal de é um tal de bater na porta. Vambora, roda presa! Sai daí da minha frente! Só o discípulo diga um amém que fica no estacionamento. Olha os diáconos aqui. É uma luta, meus irmãos. Só misericórdia. O irmão sem paciência nenhuma, sem misericórdia nenhuma, ele mete o dedo na buzina, fora outras coisas que ele faz. Eu finalizo. O que faz um discípulo? Quais atitudes revelam que ele de fato é um discípulo? Esse homem faz o que esse homem tem de atitude, é uma atitude de obediência a Cristo. Nós estamos vivendo a pior das épocas. A contestação. Tudo é contestado. Mas por que, pastor, não pode? Me explica. Eu não entendo assim, eu não aceito o que a igreja fala. Me explica, me dá motivo pelo qual eu não posso, eu não devo. Estamos vivendo o pior dos tempos, o tempo das pessoas estarem contestando tudo, irmãos. E eu não vejo isso na trajetória daqueles homens que seguiram a Jesus. Ele olha para o seu discípulo e diz assim, olha, eu porém vos digo, amai o seu inimigo. Se ele te pedir para andar uma milha, eles não contestaram. Hoje, se você falar para a pessoa, perdoa, ela está amarrada, pastor. Vai perdoar o Senhor. A história de um homem que viu no banco dos réus o assassino do seu filho. E ele foi usado como uma testemunha diante do juiz. E ele diz para o bandido lá, o assassino do seu filho, olha, moço, você me colocou numa situação extremamente difícil aqui agora. Porque, por natureza, eu poderia desejar a sua morte. Por natureza, eu poderia desejar
cadeira elétrica para você. Você arrancou um pedaço de mim. Você não era digno de nada, mas como cristão, eu te perdoo. Aquele homem deu um exemplo. O que fez próprio Cristo, irmãos, o que faz um discípulo de Jesus, ele ama, ele aprende e ele imita. Ele reproduz quem Cristo é para ele, segundo o que ele é para ele. Ele obedece, ele fala, ele anuncia. Quanto tempo a gente não tem falado? Que isso sirva para a gente refletir, irmãos. Quanto tempo você não fala de Cristo para alguém? Quanto tempo você não evangeliza alguém? Que você senta com alguém e aproveita aquela água, aquele balde lá, que alguém está tirando do poço, como Jesus fez com a samaritana, e você não aproveita o ensejo para dizer assim, você conhece o Evangelho? Você conhece o autor da vida? Quanto tempo que a gente não anuncia, não fala? O discípulo de Jesus é aquele que trabalha para fazer mais discípulos. O seu objetivo é multiplicar, é levar mais do Evangelho, mais de Cristo para as pessoas. E por fim, o que faz um discípulo? Quais suas atitudes? Um discípulo está sempre na igreja. Ele está na igreja. Um discípulo é aquele que convive com outros discípulos, em harmonia, em comunhão, em fraternidade, dividindo fardos uns com os outros, compartilhando alegrias, compartilhando lutas. Pastor, eu gosto muito do meu mundo. Eu não gosto muito de multidão. Eu sou um homem mais introspectivo. Um discípulo, irmãos, deve amar a igreja, mas, sobretudo, ele deve amar os irmãos. Ele deve amar a igreja, ele deve amar os irmãos. Nós somos parte do mesmo corpo, cujo cabeça é o nosso Senhor. Irmãos, que essa simples reflexão sirva para nós fazermos uma avaliação do que temos feito ou não como discípulos de Jesus. Que a gente saia daqui pensando, eu amo, eu tenho aprendido mais sobre Cristo, eu tenho imitado a Jesus, meu amor a Ele tem me levado a imitá-lo, em obediência, anunciando e vivendo em comunidade, vivendo em comunhão. Que Deus nos ajude com a sua maravilhosa graça a sermos cada vez mais parecidos com aquele que nos salvou, com aquele que deu a vida por nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, abençoa a cada um dos teus servos, a começar por mim, a sermos semelhança daquilo que o Senhor foi para este mundo. Humilde de coração, que foi um homem que amou, que deixou sua própria glória, pisou e colocou seus pés aqui neste mundo, se fez carne, se humilhou, mas demonstrou que é possível, mesmo como homens aqui, vivermos uma vida diferenciada para a glória do nome do nosso Deus e Pai. Por isso, Senhor, ajuda cada um dos teus filhos aqui. Aqueles que estão, talvez, Senhor, deixando a sua vida como discípulo e fazendo outras coisas. Talvez deixou de buscar, talvez deixou de estar em comunhão, talvez deixou de ler a sua palavra, talvez deixou de amar o Senhor e colocá-lo como um primazia em sua vida. Pai, ajuda cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Eu oro e peço isso a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está sentada do seu lado, diga, Senhor, ajuda o meu irmão. Toma ele, Senhor, em Tuas mãos e ajuda-o nessa caminhada. Que ele não abandone, que ele siga em frente para a glória e louvor do Seu nome. Oramos agradecidos. Amém. E amém.